Ruth capítulo 2, soberania e providência divina nos campos do Senhor, é o tema dessa mensagem. Diz assim a palavra do Senhor. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha. Não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Oremos. Senhor amado, diante desse texto tão profundo, Senhor, e tão impactante da Tua palavra, nosso coração fica constrangido, compungido, porque é a Tua palavra, Senhor, é a palavra do Deus único e verdadeiro, o Deus soberano, o Deus da providência, o Deus soberano que age nos grandes projetos dos homens, o Deus que depõe impérios, que tira reis, e príncipes e presidentes, e o Deus todo-poderoso que age nos detalhes mais simples de nossas vidas. A Ti eu te peço nessa noite, Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, que o Senhor fale profundamente como falaste a mim, Senhor, e em coisas novas e diferentes aos corações aqui reunidos nessa noite, aquele que nos acompanha por intermédio dessa transmissão, que possamos enxergar claramente a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua compaixão sobre nós e nos regozijarmos no Teu amor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos presentes podem sentar. Deus é soberano ou os homens são responsáveis por suas ações? Deus é que determina cada detalhe da existência humana ou nós, seres humanos, é que escrevemos a nossa história? Os questionamentos podem parecer um pouco filosóficos, um pouco teológicos, um pouco distantes da realidade. Então, para trazê-los um pouco mais para a nossa realidade cotidiana, se você está desempregado, ou está num trabalho que não te atende, ou você está passando por desafios e está buscando uma nova colocação profissional, ou uma provisão, você deve orar e pedir a Deus que abra uma porta, ou você deve enviar currículos e buscar uma oportunidade. Se o seu filho está doente, febril em casa, você deve orar e pedir a Deus que o cure, ou você deve medicá-lo. Se você, como nós fizemos aqui ao longo do mês passado,
está fazendo uma obra na sua casa, você deve orar para que Deus envie os recursos e os trabalhadores, ou você deve colocar a mão na massa e fazer com que as coisas aconteçam? Deus é soberano ou nós somos responsáveis pelos atos e pelos fatos que acontecem em nossas vidas? Eu creio que a resposta para essa pergunta começa por reavaliarmos um pequeno detalhe que faz toda a diferença e que está errado nessas perguntas. Porque eu creio que não precisamos pensar que Deus é soberano ou somos responsáveis, mas podemos trocar esse ou por um e. Às vezes uma palavrinha, uma pequena conjunção faz toda a diferença. E ao invés de pensarmos Deus é soberano ou nós somos responsáveis, nós pensarmos Deus é soberano e nós somos responsáveis. Se você está precisando de um emprego, ore a Deus que pode abrir uma porta de emprego e até te surpreender, como eu já vi Deus surpreender muitas pessoas muitas vezes. E envie o seu currículo, não faça uma coisa ou outra. Se o seu filho está doente, ore a Deus e peça que Deus o cure. E faça uso da medicina, porque é Deus que dá sabedoria aos homens para que produzam medicamentos. Se você precisa fazer uma obra em sua casa, como fizemos aqui, ore a Deus para que envie os recursos, para que te dê sabedoria para buscar os profissionais e trabalhe. Talvez você mesmo saiba pintar, for o caso, você mesmo pinte a sua casa com zelo, com dedicação. Tem irmãos aqui que já fizeram isso. Não precisamos levar essa questão para o ou, mas podemos trazer para o e. Deus é soberano, Ele é o soberano criador de todas as coisas e nós somos responsáveis por nossos atos. É um pouco difícil da gente entender isso, às vezes não fecha muito na nossa cabeça, mas é assim que a Bíblia nos descreve, é assim que nós devemos entender, porque assim entendemos que somos responsáveis por nossos atos, mas que o nosso Deus é soberano. Como temos visto, desde o domingo passado, voltamos a essa história e vamos continuar, se Deus permitir, nos próximos cultos à noite. A história de Ruth, o capítulo 1 é um capítulo muito triste, irmãos. É um capítulo que mostra uma história muito triste. Fazendo uma breve recapitulação, no início nós vemos que houve, no tempo do juízo, um tempo de confusão, um tempo de muitas incertezas e muito pecado e opressão de outros povos, e depois libertação por intermédio dos juízes, como vimos nas mensagens anteriores. No tempo dos juízes houve fome, lá em Belém de Judá, e um homem chamado Elimeleque partiu para as campinas, para a terra de Moabe, com sua esposa Noemi e seus 2 filhos. Lá chegando, depois de um tempo, Elimeleque morreu, e depois seus 2 filhos, já casados com 2 mulheres moabitas. E vimos também que os moabitas eram um povo muito mal visto pelos judeus, pelos israelitas, porque era um povo idólatra, era um povo imoral, era um povo que foi concebido a partir de uma relação incestuosa entre Ló e sua filha. As filhas de Ló o embebedaram, porque temeram não ter descendentes, e de uma filha ele teve um descendente que gerou o povo amonita, e de outra o descendente que gerou o povo moabita, esse povo de Ruth. E os moabitas criaram problemas para o povo de Israel quando o povo estava peregrinando rumo à terra prometida. Balaão, aquele profeta mercenário, foi contratado por um rei moabita. E vimos toda essa história. E agora eles foram morar lá e em busca do pão, Noemi encontrou o luto, a tristeza de perder o marido e 2 filhos. Vimos na sequência que Noemi ouviu falar lá em Moabe que Deus entrou com providência na terra de Judá e o pão já estava voltando a ter na casa do pão. Belém vem do hebraico Bethlehem, que significa casa do pão, ou celeiro, ou casa do mantimento. Então ela ouviu falar e ela decidiu voltar. E no meio do caminho ela falou para as suas 2 noras, Orfa e Ruth: voltem para a sua terra e para o seu Deus. Vocês podem encontrar outro marido, em outras palavras. E elas queriam ficar com a sua sogra, mas ela insistiu, e Orfa voltou. E aí, como vimos na mensagem de domingo passado, Ruth faz uma das declarações mais belas que nós encontramos, talvez em todas as escrituras, e que é usada inclusive em casamentos, mas não é uma declaração de um marido para uma esposa ou de uma esposa para um marido, mas de uma nora para uma sogra, que está no capítulo 1, versículo 16, onde ela diz: não insistas comigo que te deixe
e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E eu falava semana passada como é impressionante. Noemi, a mulher do povo de Deus. Noemi, a mulher que veio de Belém, que conhecia a palavra de Deus, que vivia numa casa de servos de Deus. Ela volta amargurada lá de Moabe, dizendo: não me chamem mais Noemi, que significa agradável, amável, mas chamem-me Mara, que significa amarga. E Ruth, a moabita, Ruth, a mulher que muitos consideravam feiticeira, porque era um povo idólatra, era um povo que adorava um deus chamado Camos ou Quemos, e ela adorava aquele deus que, inclusive, eles faziam sacrifícios humanos para esse falso deus. Essa mulher que vem de lá, ela vem com o coração disponível para se render a Deus, e ali ela mostra uma conversão, uma aliança que ela faz com Deus de Israel. E essas mulheres chegam, e o último versículo do capítulo 1 já começa a nos mostrar, como eu falei semana passada, como se fosse um tempo muito nublado. Um dia, já viu aqueles dias com as nuvens bem carregadas, e às vezes começam a sair uns raios de sol assim entre as nuvens? Como falei para os irmãos, eu já trabalhei muitos anos no centro da cidade, e no centro da cidade do Rio tem isso. Eu trabalhava em escritório, às vezes você entra no escritório depois do almoço, você adentra lá no escritório e começa a trabalhar, de repente vai no café, mas não tem janela. Quando você sai 5, 6 horas da tarde, no centro da cidade tem disso, né? De repente o tempo fecha, fica tudo muito escuro, quem trabalhou no centro pode confirmar. E às vezes você na hora do almoço está um céu claro, quando chega no fim da tarde fica tudo fechado e vem um temporal. Então, no meio daquele temporal que veio sobre a vida de Noemi, de ter perdido seu marido, seus 2 filhos, e agora voltar, foi com algumas posses, porque devia ser uma família de posses, pelo que o texto nos mostra, foi com algumas posses morar em Moabe, e agora volta de mãos vazias, viúva, e ainda com uma moabita, Ruth, a tiracolo, em meio a todo esse cenário pesado, há uma pequena fresta, assim, uma luz de esperança no versículo 22, último versículo do capítulo 1, que diz assim: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Essa última frase, irmãos, é um pequeno indício do que Deus ia começar a agir, a fazer na vida dessas mulheres. No início da colheita da cevada. Elas chegaram quando Deus começou a prover e no início da colheita. E aí entramos no capítulo 2 que lemos há pouco. E como eu falei no início, eu dei essa mensagem do título Soberania e Providência Divina nos Campos do Senhor. Ruth, uma moabita, uma mulher de outro povo, chegando em Judá, certamente seria mal vista. Certamente seria vista como a moabita, quando aquela mulher que adorava outros deuses, mulher de outros povos. E ela chega aqui no capítulo 2 que nós lemos, que já começa também a dar um pouco de esperança nessa história. O versículo 1 diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. O clã era como se fosse uma família, Elimeleque era o marido de Noemi. Então está mostrando aqui que esse homem Boaz era rico, era influente. Outras versões falam que ele era valente, era um homem forte, um homem possivelmente trabalhador. E ao longo do texto nós vamos ver que era um homem que tinha um caráter piedoso, um homem respeitador, um homem temente a Deus. E o texto começa a nos mostrar alguns indícios do que Deus vai fazer mais à frente na vida dessas 2 mulheres que até então, pelo menos nesse texto, nós vimos só vivenciando tragédias, só coisas terríveis. E o que faria Ruth agora? Ruth está numa terra estrangeira, no meio de um povo estrangeiro, sem sua família, viúva, junto com a sua sogra, possivelmente numa condição de pobreza ou numa condição de limitação. E o que Noemi vai fazer? Noemi vai trabalhar, irmãos. E a gente começa a ver aquilo que eu falei no início. Um certo equilíbrio, uma certa conciliação, um casamento entre soberania divina, e responsabilidade humana. Entre o agir soberano de Deus e a ação humana. Versículo 2 do capítulo 2. Ruth, a moabita, observe, preste atenção nesses detalhes, que esse livro ele é repleto de detalhes importantes. O texto parece que está taxando, botando assim, Ruth, a moabita. É como talvez você ou eu tenham no seu passado alguma coisa que te marca, e as pessoas falam, aquela mulher, aquela é que passou por tal situação, aquele homem, aquele que fez isso, aquilo outro, aquele é o enganador, aquele é o que enganava os outros, aquele é que não paga ninguém, aquela mulher que abandonou sua família.
foi como se fosse um letreiro, assim, um emblema sobre a pessoa. Ruth tinha esse emblema, a Moabita. E quando você lê aqui Moabita, para os judeus, para o povo ali de Belém, de Judá, para o povo israelita, para o povo judeu, era como se estivesse dizendo a Moabita, a feiticeira, a estrangeira, a adoradora de falsos ídolos, de falsos deuses. Então ela tinha essa pecha, isso taxado sobre ela. Ruth, a Moabita, versículo 2, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. O que Ruth ia fazer em meio a essa situação? Ela foi trabalhar, irmão. Ela foi buscar trabalhar. E aqui eu aprendo que nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente tem que botar a mão no arado. Mesmo nos momentos mais difíceis, mais duros, Noemi, viúva numa terra estrangeira, vivendo talvez sendo rechaçada, sendo tratada como uma mulher de outro povo que não deveria, talvez até pensar assim, essa mulher, por causa dela ser de outro povo, que seu marido morreu, vamos dar muita ideia para ela, não, vamos deixá-la para lá. Mas ela foi o que? Ela foi trabalhar. E havia algo aqui no contexto do momento aqui do Antigo Testamento, do povo de Deus, que era muito interessante. Porque a lei de Deus estabelecia que o povo de Deus, quando fosse colher, os agricultores lá fossem colher as espigas, fossem colher as uvas, eles deveriam deixar aquelas que caíssem no chão para serem recolhidas pelos pobres. Tem muita gente que acha que a solução para a pobreza, para tudo, é um sistema comunista, socialista, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia valoriza o trabalho, valoriza que você corra atrás do trabalho, mas também ensina você a não deixar o pobre, o necessitado, carente do alimento. Vá comigo em Levítico capítulo 19. Essa primeira parte do capítulo 2 de Ruth, nós vemos a soberania de Deus em conduzir Ruth até o campo de Boaz. Mas vá comigo lá em Levítico 19. Inclusive, se você depois quiser ler esse texto, esse capítulo é belíssimo. Fala de várias questões de manifestação do amor ao próximo no trato do povo de Israel. Por exemplo, versículo 14, a Bíblia condenando o bullying. Talvez você fale, bullying é uma coisa moderna, mas não é. Já na época lá da lei, existiam aqueles que amaldiçoavam o surdo. E se você amaldiçoar o surdo não está ouvindo. Ele pode até fazer assim para você, né? Você está falando dele, está xingando, ele está fazendo alguma coisa, ele não está entendendo, porque ele não ouve. Ou aqueles que faziam coisa pior, botavam uma pedra na frente do cego, para o cego tropeçar. E aqui no versículo 14 fala, não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Então, às vezes, uma coisa, detalhe da vida do povo de Deus, Deus estabelecia que nós deveríamos manifestar amor ao próximo também nessas coisas. Mas eu quero chamar a atenção para os versículos 9 e 10. Olha o que diz, Levítico 19, 9 e 10. Quando fizerem a colheita da sua terra, a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É como se Deus estivesse dizendo aqui, a terra é minha. Eu que trouxe vocês para essa terra prometida. Eu que fiz com que vocês atravessassem esse deserto, vencessem seus inimigos e se estabelecessem aqui. E como eu, Deus falando, né, sou o dono da terra, eu quero que vocês sejam generosos com os necessitados, sejam generosos com os estrangeiros. Deus estabelecendo como o seu povo deveria agir. E aqui no versículo 18, só de curiosidade, talvez você nunca tenha atentado para isso, mas quando Jesus foi perguntado sobre os 2 maiores mandamentos, ele não criou aqueles mandamentos, mas ele citou 2 mandamentos do Antigo Testamento. Um de Deuteronômio 6, amarás o Senhor Deus acima de todas as coisas, resumindo. E o outro está aqui no versículo 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, uma forma de você manifestar amor pelo próximo ali, na Israel agrícola daqueles dias, era você estar colhendo, caiu uma espiga, caiu um cacho de uvas no chão, deixa ali, que atrás vai vir alguém
E olha como é interessante. Não é como muitos hoje pregam um assistencialismo, então a gente tem que dar tudo na mão e a gente dá as coisas. Não, a pessoa vai ter que ir lá na lavoura, vai ter que esperar quem está colhendo passar. Depois que a pessoa passar e cair pelo chão, ela vem colhendo o que está no chão. Mas aquele pobre necessitado vai ter que trabalhar, vai ter que colher o que ficou no chão, mas não vai ficar desassistido. Mas ele também vai ter que ir lá pegar aquilo que caiu no chão. Então Deus mostra o amor pelo próximo sem ser esse amor de você achar que você tem que carregar a pessoa no colo. Como muitos líderes, né, de governos fazem isso, na verdade, para ganhar o coração do povo e depois dominá-lo. Mas a Bíblia ensina, não, ele vai ter que ir lá pegar, mas não deixe ninguém passar fome no meio do meu povo. Então Deus tinha estabelecido isso para o povo de Israel. E eles cumpriam isso, eles faziam isso, talvez não, certamente alguns mais, outros menos. Aqui em Deuteronômio 24, eu vou ler, você não precisa abrir, Deuteronômio 24, versículo 19, fala uma lei semelhante. Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Mostrando que Deus abençoa quando nós somos generosos para com o necessitado. E aqui em Deuteronômio 24, 19, fala especificamente do órfão, da viúva e do estrangeiro. E Ruth era uma estrangeira viúva. Então ela se enquadrava perfeitamente nisso aqui. Então o que ela pensou? Precisamos comer. Eu não tenho marido, não tenho mais meu sogro, minha sogra está sozinha, nós precisamos nos alimentar. Vou lá pegar as sobras, vou lá pegar o que cai no chão para que nós possamos nos alimentar. E aí, irmãos, o versículo 3, voltando a Ruth, capítulo 2, diz como lemos: então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Eles iam ceifando, o que ia caindo para trás, ela ia recolhendo. E esse casualmente, poderia ser traduzido como, e de repente, como de uma forma inesperada, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. E aqui a gente começa a ver o primeiro contorno. Eu quero dividir essa mensagem em 3 partes ao longo desse capítulo, da soberania e providência de Deus e a responsabilidade humana. Porque Ruth foi trabalhar, irmãos. Ruth foi lá e era um trabalho puxado. A gente vai ver mais à frente que ela correu atrás. Ela foi lá e trabalhou duro. Parou pouco para descansar e trabalhou pesado lá. Mas Deus, na sua soberania, que traduz casualmente, fez com que ela fosse trabalhar justamente na parte que pertencia a um parente de seu sogro, a Boaz, que era do clã de Elimeleque, sogro de Ruth, Elimeleque, marido de Noemi. E a gente começa a ver que no meio dessa circunstância tão complicada, Deus está agindo de forma sutil, e muitas vezes assim é na nossa vida, irmãos. Às vezes você acha que está tudo ruim, está dando tudo errado, e Deus está começando a agir e fazendo uma pequena coisa aqui, uma pequena intervenção, uma pequena manifestação da sua providência, e a gente não está enxergando, mas Deus está agindo. Quantos campos existiam ali nos arredores de Belém de Judá? Nós não sabemos dizer, alguns autores falam que existiam campos comunitários. Era uma grande lavoura que era dividida entre vários donos. E isso talvez fosse demarcado por pedras. Então, de uma pedra aqui até a outra pertence a fulano, da outra pertence a outra pessoa, a outra pertence a Boaz. Noemi foi justamente colher espigas, colher ali o que sobrava da colheita dos ceifeiros. Deus a conduziu justamente para o campo de um parente próximo de sua sogra. E aqui a gente já começa a ver a providência de Deus. Noemi trabalhou, Noemi estava disposta a correr atrás. E a gente vê aqui também uma teologia favorável do trabalho. Porque tem muita gente que vê o trabalho só por um lado negativo. Certo é que depois da queda, Deus falou, do suor do seu rosto comerá o seu pão. E há um aspecto de cansaço no trabalho. Mesmo nós temos o privilégio de pregar a palavra de Deus, tem hora que você está cansado e você tem que estudar, e você tem que se dedicar, você precisa orar, pedir direção a Deus, tudo isso dá trabalho. Oração é um trabalho também, dedicação à palavra de Deus, estar aqui em pé pregando para os irmãos é um trabalho que me gratifica grandemente, mas é um trabalho e tem o seu desgaste, tem o seu cansaço. Todo trabalho tem essa dimensão de cansaço. Mas o trabalho, ele não entrou na história da humanidade depois da queda do homem, depois que o casal pecou. Mas Deus nos criou para trabalhar. O trabalho está lá antes da queda.
Em Gênesis capítulo 2, você vê que Deus ordenou a Adão que desse nome a todos os animais e guardasse e protegesse o jardim. Por quê? Porque Deus é criador, Deus produz coisas. E Ele nos criou a sua imagem e semelhança para produzirmos coisas também. Então, se você trabalha em qualquer setor, irmão, do trabalho mais simples ao mais valorizado, se você trabalha em qualquer área da sociedade, desde que seja um trabalho lícito, faça isso para a glória de Deus, você pode glorificar a Deus no seu trabalho. Eu falava de manhã que eu louvo a Deus que a nossa igreja tem muitos irmãos que parecem o Bezalel, que é aquele homem que foi ungido por Deus com sabedoria e muita habilidade para trabalhar no tabernáculo de Moisés. E a gente viu nessas obras aí muitos irmãos trabalhando, eu citei alguns nomes, não vou citar todos aqui porque eu posso acabar sendo injusto de não mencionar alguém, mas irmãos, quantos irmãos nós temos aqui tão habilidosos em tantas atividades, irmãos? E irmãs também, quantas pessoas habilidosas. Uma coisa que eu quero falar e que eu quero que a gente acentue isso na nossa igreja, a gente precisa valorizar a mulher que trabalha em casa, irmãos. O fato de uma mulher ser do lar, uma mulher se dedicar à sua casa, isso deve ser honrado na igreja. Não digo que seja pecado uma mulher trabalhar, a minha esposa trabalha, desde que não seja um trabalho que te consuma totalmente, que você possa se dedicar à sua família, eu particularmente não vejo problema nisso. Mas a mulher que decidiu trabalhar, se dedicar ao cuidado dos seus filhos, ao cuidado do seu marido, deve ser honrada, irmãos. A nossa sociedade fala, não, essa aí abandonou tudo para ficar cuidando de casa, cuidando de marido, tinha que estudar, tinha que se aprimorar, tinha que trabalhar. Mas por quê? Isso é honrado aos olhos de Deus, porque o trabalho doméstico é um trabalho que dá muito trabalho, é muito desgastante, né? A mulher, ou mesmo o homem que ajuda em casa, e nós homens devemos ajudar, mas faz um trabalho, faz uma boa comida, prepara tudo, todo mundo come, lava a louça, e quando chega no dia seguinte tem que fazer tudo de novo. E vai fazer a comida de novo, e vai sujar a louça toda de novo, vai ter que lavar tudo de novo, e varre a casa num dia, no outro dia tem que varrer tudo de novo. Mas é um trabalho que deve ser feito para a glória de Deus. Quando você, minha irmã, estiver cozinhando uma boa comida, faça uma comida para a glória de Deus. Eu falei de manhã na reunião que não deu tempo hoje de manhã para eu fazer a minha querida tapioca que eu gosto de fazer de manhã, tive que vir correndo para a igreja, mas agora à tarde eu consegui fazer, que alegria, jogar aquela, joga um orégano, um azeitinho, um tomate, bota um queijinho, bate com, faz uma coisinha gostosa. Outro dia minha esposa fez uma carne que tava, eu falei, meu Deus, essa carne infelizmente não vai ter na glória porque não vai ter morte, né? Mas deve ter alguma versão dessas carnes de churrasco na glória que tá tão gostosa, ela fez alguma coisa lá, eu não sei o que foi. Mas irmãos, faça o trabalho que for, desde que lícito, faça para a glória de Deus. Se você tem condições, principalmente você, homem, de estudar, de se aprimorar para ter uma renda melhor, e desde que não seja algo que te leve à idolatria ou abandonar sua família, corra atrás, estude, se empenhe para que você tenha uma renda melhor e possa servir melhor a sua família, possa dar mais tranquilidade à sua esposa, dar mais qualidade de vida aos seus filhos. Faça isso, vá se aprimorar, vá estudar, vamos crescer profissionalmente, todos nós, especialmente os homens, para que possam dar mais tranquilidade até para sua esposa, de repente, ter a opção de trabalhar mais ou menos, ou poder se dedicar somente ao lar. Agora, as irmãs que trabalham fora de casa devem ser honradas, e as que trabalham em casa também devem ser honradas, irmãos. Nós precisamos ir contra essa maré da nossa sociedade, que diz que a mulher do lar é como se fosse uma mulher menor, uma mulher desvalorizada. Não, é um trabalho digno, é um trabalho que deve ser honrado e deve ser valorizado no âmbito da igreja. E você está fazendo isso para a glória de Deus. Então é uma teologia do trabalho, porque o trabalho veio antes da queda. Deus nos criou para trabalhar, irmãos. Não sei se você vai ficar feliz em saber disso. Mas o problema não é o trabalho. O problema é que nós precisamos do trabalho. O problema é a escassez. Porque hoje nós precisamos trabalhar para comer. Deus nos criou para trabalhar e estávamos providos de tudo. Mas o casal pecou e por causa do pecado, todos nós somos pecadores, a gente precisa trabalhar hoje para comer. Mas que Deus nos criou para trabalhar, isso precisa ser claro. Então, quando você estiver trabalhando, irmãos, faça isso para a glória de Deus. Ah, mas eu conserto máquinas. Ah, mas eu cuido de crianças. Eu cuido de idosos. Faça isso para a glória de Deus. Se alegre no seu trabalho. Mas eu trabalho fazendo no comércio, eu sou comerciante, eu trabalho numa área administrativa. Faça o que vier às suas mãos da melhor forma para a glória de Deus. Se alegre, pois Deus nos criou para produzir, irmãos. E você pode fazer a diferença no seu trabalho, seja ele qual for, desde que seja um trabalho lícito. Então, Ruth, ela foi trabalhar. Só que no que ela foi trabalhar, no que ela se dispôs para colher, era um trabalho puxado.
Imagina ficar debaixo do sol, talvez com um cesto grande, colhendo os restos de espigas que caíam pelo chão. E aqueles que sabiam que ela era moabita podiam destratá-la. E sai daqui, sua estrangeira. Que a lei determinava que os estrangeiros deveriam ser amados pelo povo de Deus, aqui, ter algum cuidado com eles, como vimos, mas somos pecadores. E na hora de vivenciar isso, nem sempre as coisas acontecem como deveriam. Mas Ruth foi. Então vamos trabalhar, vamos nos empenhar, vamos nos dedicar, vamos glorificar a Deus, seja no trabalho doméstico, seja num curso, seja num trabalho que você fizer, seja se o seu chefe for uma pessoa muito agradável ou não for uma pessoa tão agradável, que façamos tudo para a glória de Deus. Mas no meio daquele momento em que Ruth foi trabalhar, Deus começou a mover algo maravilhoso e fez com que ela parasse justamente no campo de Boaz. Seguindo aqui a segunda parte, a providência de Deus agora, no encontro de Boaz com Ruth. Vimos que ela foi trabalhar justamente no campo de Boaz. E agora o versículo 4 nos diz assim: naquele exato momento, Boaz chegou de Belém. Irmãos, Boaz podia ter chegado meia hora antes e ter ido embora. Boaz podia ter chegado no dia anterior e ter voltado para Belém. Boaz poderia não ir no campo naquela semana, mas naquele exato momento em que Ruth estava ali, Boaz chegou. Por quê, irmãos? Porque Deus foi soberano em levar Ruth justamente para o campo de Boaz. E Deus foi soberano em levar Boaz para se encontrar com Ruth exatamente naquele momento. Você consegue começar a enxergar o Deus agindo num momento tão dramático? Lembre-se do capítulo 1. Noemi ficou viúva, perdeu seus 2 filhos. Ruth era viúva de uma terra estrangeira, fez uma aliança com Deus, mas numa situação de muita vulnerabilidade. E Deus começa a promover esses encontros. Deus, ele promove encontros, muitas vezes, que nós nem imaginamos. De repente você está orando por uma situação e pedindo até especificamente, como eu preguei de manhã falando de Abraão, e orando: Senhor, se tiver 10 justos, se tiver 40 justos, 45 justos, o Senhor livrará Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 18. Mas o que acontece? Não tinham sequer 10 justos em Sodoma, e Deus destruiu a cidade. Mas mesmo Abraão não tendo falado isso explicitamente para o Senhor, Deus sabia o desejo do coração de Abraão e foi lá e livrou Ló da destruição. Então Deus sabe o que está no nosso coração, e às vezes a gente não sabe como pedir, às vezes a gente não sabe orar como convém, mas Deus conhece as nossas necessidades e na sua soberania e providência maravilhosa, Ele age de formas que nem imaginamos em nossas vidas. Versículo 4 ainda diz assim: saudou os ceifeiros, o Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Começamos a ver um pouco aqui do perfil de Boaz. O reverendo Emílio Garófalo, falando sobre esse texto, ele estava falando num evento de jovens, e ele falava assim: você, rapaz, na hora de buscar uma menina para casamento, tome alguns cuidados, observe se ela é trabalhadora, se ela é esforçada como Ruth, se ela é temente a Deus, se ela tem uma aliança com Deus, como Ruth fez. Você, menina, na hora de buscar um jovem para namorar e depois para você assumir um compromisso de casamento, preste atenção em como ele trata as pessoas. Boaz revela aqui que ele era um dono de terras, que ele era uma pessoa que tinha posses, mas ele era generoso, era cuidadoso, era caridoso com os seus servos. Ele fala: o Senhor esteja com vocês. Ele podia chegar lá, o dono da terra, e falar: cheguei, está todo mundo trabalhando, quero ver se está todo mundo trabalhando direitinho. Mas ele chega e carinhosamente fala: o Senhor esteja com vocês. Eles respondem: o Senhor te abençoe. Então você, menina, na hora de buscar um homem para você ter um compromisso de namoro, visando um noivado e um casamento, e o namoro cristão deve visar o noivado e casamento. Eu não entendo namoro cristão sem propósito, só para passar tempo, isso aí não tem base bíblica. Mas observe se esse rapaz, ele é temente a Deus, e observe como ele trata as pessoas. Que às vezes a menina fica impressionada que o rapaz é um doce com ela, e manda mensagem, manda florzinha, manda coraçãozinho, manda buquê de rosas, e fala com tanto amor, com tanto carinho. Mas te dá uma dica aqui. Perceba como ele trata a mãe dele. Dá uma espiada. Como ele trata, como ele se reporta à sua mãe. Obrigado. Observe isso.
Porque muitas vezes ele está fazendo todo esse floreio só para ganhar seu coração, e às vezes ganhar seu corpo também, perdoe-me ser muito explícito, mas esses dias a gente precisa às vezes ser mais explícito. E quando você estiver num relacionamento sério com ele, provavelmente ele vai te tratar muito mais como ele trata a mãe dele, do que ele como tratava para ganhar seu coração. Boaz revela aqui que ele era um homem generoso, compassivo para com os seus servos. Isso já começa a revelar algo do caráter dele, muito positivo. Versículo 5 continua: Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe. Ela de novo, reforçando, é uma moabita. É como se dissesse, é uma feiticeira, é uma idólatra, uma adoradora de Camos, é uma mulher de outro povo, é uma mulher que talvez o marido dela se casou com ela e morreu porque ela era uma idólatra. Não está nada escrito aí, mas pode crer que, pelo menos para alguns judeus daquela época, ao falar que Ruth era moabita, vinha toda essa carga por trás. O capataz respondeu: é uma moabita. Ainda fala que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Olha como Ruth trabalhava. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Ela chegava cedo no trabalho, trabalhava muito, só sentou um pouquinho para descansar e voltou ao trabalho. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Olha o cuidado de Boaz. Boaz manifesta um cuidado com os seus servos, um trato humano com os seus serviçais, e aqui ele tem uma atitude humana para com essa jovem, possivelmente mulher, moabita de outro povo. Porque pense bem, irmãos, tenta imaginar. Uma lavoura, talvez muito grande, várias plantações, vários homens colhendo, e está uma jovem atrás catando o milho. E o cara está trabalhando, e dá 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, meio-dia, o cara para e come aquela comida fria lá que ele levou para comer e fez um lanche, e volta para o trabalho, e 2 horas, 3 horas da tarde, daqui a pouco dá 4 horas da tarde, o cara está com sol, está cansado já de tanto trabalhar, e olha atrás dele, uma bela jovem vindo atrás, colhendo as espigas. Que risco essa mulher estava correndo de algum desses rapazes pensar: estou cansada, ela não tem ninguém, não tem marido, não tem pai, não tem ninguém que a defenda, e arrastá-la para alguma parte lá da lavoura e procurar usufruir dela. Vou abrir mais por termos crianças no recinto. Mas você entendeu? O risco que essa mulher estava exposta, e Boaz, ciente disso, fala: fica aqui na minha lavoura. Porque estando ali, ele estava debaixo dos cuidados dele. E eu vou ordenar aos rapazes que não toquem em você, ou seja, ele dá um senso de proteção. E qual é a reação de Ruth? Versículo 10. Ela inclinou-se, prostrada com o rosto em terra, e exclamou: por que achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? E aqui eu aprendo algo não sobre o caráter de Boaz, mas sobre o caráter de Ruth. Porque, irmãos, essa mulher sofreu muitas coisas. Ela sofreu a perda do seu marido. Ela sofreu de deixar os seus pais, de deixar os seus familiares, deixar a sua terra e partir para uma terra desconhecida, para um povo desconhecido, porque ela teve uma aliança com o Deus verdadeiro e uma aliança com sua sogra. Ela podia aqui estar falando: já perdi meu marido, está tudo ruim, você tinha mais é que me ajudar mesmo. Mas ela, numa atitude de humildade, ela fala: por que você me olhou com generosidade, com cuidado para mim, Boaz? E ele continua, versículo 11. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, como eu disse há pouco, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Que coisa linda, irmão. E aqui eu aprendo algo, irmãos, como falei na mensagem anterior, que a história de Ruth, muito mais do que uma história de fidelidade de uma nora para com sua sogra, é uma história de um compromisso profundo, pactual, um pacto
que essa mulher fez com o único Deus vivo e verdadeiro. E Boaz entendeu isso e falou: que Deus te recompense, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E assim é conosco, irmãos. Porque nós passamos por luto, passamos por lutas, passamos por perdas, por dificuldades. Mas quando nós vamos buscar refúgio debaixo das asas do único Deus vivo e verdadeiro, Deus é poderoso para nos abençoar e entrar com uma providência de forma que nem imaginamos, irmão. Como Ruth podia imaginar que estaria entrando no campo de um parente do seu sogro falecido? Como ela podia imaginar que aquele homem era tão generoso, tão bondoso? Como ela podia imaginar que aquele homem já sabia da sua história e entraria com providência, com generosidade em favor dela? Mas isso é o que Deus faz quando nós fazemos uma aliança com Ele, irmãos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Às vezes nós pensamos, nós limitamos, mas Deus, eu quero isso e aquilo. Mas Deus pode ir muito além, irmãos. Deus pode nos abençoar de formas que nós nem sequer imaginamos. E foi isso que aconteceu com ela. E algo que me tocou muito aqui, o versículo 12 é muito bonito, mas o versículo 10 que lemos: porque achei favor a seus olhos, disse Ruth, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. E nós vemos que Boaz aqui é um tipo do próprio Senhor Jesus Cristo, do próprio Deus, que nós éramos como Ruth, irmãos. Eu confesso que ouvindo uma mensagem sobre esse texto, meu coração se encheu de gratidão e as lágrimas começaram a brotar dos meus olhos, porque eu pensei: Senhor, eu era um estrangeiro, eu era um ateu, eu era um promíscuo, eu era um idólatra, mesmo não sendo um idólatra de ter uma imagem, eu idolatrava a minha própria vida, os talentos que o Senhor me deu, eu idolatrava os prazeres desse mundo, eu zombava de Deus. Ruth, talvez lá em Moabe, zombasse do Deus de Israel. Eu não sei, eu estou conjecturando aqui, mas talvez em algum momento Ruth, com seus familiares, tenham falado: os israelitas não dizem que saíram do Egito e que Deus os trouxe para a terra prometida? Agora eles estão passando fome lá em Israel e estão vindo buscar comida aqui em Moabe, tá vendo? Que Deus é esse? Talvez eles tenham zombado de Deus, talvez Ruth tenha zombado em algum momento do Deus de Israel. E eu pensava: meu Deus, eu zombava. Eu era um daqueles ateus chatos que gostava de implicar com crente. Eu pegava no pé daqueles que eu tinha algum contato, eu ridicularizava a fé dos outros. Então, em certa medida, eu zombava do povo de Deus, zombava do Deus desse povo. E por que ele me alcançou sendo estrangeiro? Por que ele foi e me resgatou? Por que ele decidiu me amar, eu sendo pecador, não tendo nada? Que talvez você fale: mas você fez uma aliança com Deus como fez Ruth, você se rendeu a Ele, mas eu não tinha um coração que desejasse a Deus. É muito fácil se eu falar assim: Marquinhos, eu gosto muito de você, você é meu amigo, vamos ali que eu vou pagar um jantar para você, somos amigos, está tudo certo. Mas se eu chegasse para você, ou alguém chegasse para você e falasse: eu te odeio, eu odeio a sua família, eu odeio tudo que você faz, eu odeio a sua vida, eu não quero saber de você, por mim era melhor que você estivesse morto. Era assim que eu e talvez você agíssemos diante de Deus, antes dele nos alcançar. Então por que ele vai fazer uma aliança comigo? Isso é graça, irmão. E talvez a oração de Ruth seja a oração que a gente precisa fazer diante de Deus, ao falar: Senhor, por que achei favor aos seus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, do Senhor me alcançar, do Senhor me amar, do Senhor me salvar, sendo eu um estrangeiro, um idólatra, um pecador, um promíscuo, alguém que tem uma vida que desagrada ao Senhor. Mas assim como Boaz foi com Ruth, irmãos, Deus nos amou. E o amor de Deus é incompreensível, irmãos. Ele nos amou, Ele pegou o nosso coração de pedra, arrancou e colocou um coração de carne. Ele nos deu do seu Espírito que habita em nós. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E não há prova de amor maior do que essa. Jesus Cristo derramou todo o seu sangue naquela cruz em nosso lugar, sendo nós estrangeiros ao povo da aliança, sendo nós pecadores. Cristo, que veio a ser descendente de Boaz lá na frente, é o nosso resgatador. Ele nos salvou, Ele nos amou, mesmo nós sendo estrangeiros, irmão. E hoje nós devemos buscar refúgio debaixo das asas do Deus de Israel. E ela continua no versículo 13, disse ela: continue eu a ser acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Só um detalhe aqui. Às vezes a gente olha para pessoas que são exemplo para nós.
Um homem ou uma mulher como Ruth, às vezes a gente pensa assim, fulano é tão feliz, tão dedicado à obra de Deus, fulano é tão empenhado na palavra, na oração, na evangelização, no cuidado com o próximo, no amor, no zelo. Às vezes a gente não sabe as lutas que aquela pessoa passa no seu íntimo, as suas demandas, as suas necessidades, pois todos somos humanos. E Ruth fala, o Senhor me deu ânimo, mas por que você precisa dar ânimo para alguém se essa pessoa não está cedendo ao desânimo? Talvez Ruth estivesse trabalhando, mas talvez em meio daquele sol, em meio da colheita, daquela pesada, daqueles cereais que estavam caindo pelo chão, ela em algum momento tenha pensado, será que vale a pena? Será que vale a pena eu fazer isso tudo? Será que valeu a pena eu deixar meus pais, eu deixar os deuses da minha família, eu deixar minha terra e fazer uma aliança com Deus único, vivo e verdadeiro? Talvez em algum momento você tenha pensado isso. Será que vale a pena eu viver para a glória de Deus? Será que vale a pena eu crer em Cristo? Será que vale a pena eu buscar viver uma vida íntegra, cuidar da minha família, ter uma vida honesta, crer em Jesus? Talvez você em algum momento tenha passado por isso, talvez Ruth em algum momento ali tenha tido uma sombra de desânimo, mas Deus, conhecendo nossos corações, enviou Boaz para recobrar o seu ânimo. E eu creio que essa noite Deus pode recobrar pessoas que estão desanimadas e dar um novo ânimo, um novo fôlego de vida para vivermos para a glória de Cristo. Ela disse, o Senhor me deu ânimo, e encorajou sua serva. Que Deus nos dê ânimo, amém? Nos dê vigor, nos dê coragem nessa noite. E o versículo 14 diz, na hora da refeição, Boaz lhe disse, meu Deus, venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feixes, que não era o que ela deveria fazer, não a repreendam. Ao contrário, quando ela estiver colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-na cair para que ela recolha e não as impeça. Irmãos, hoje em dia, a gente muitas vezes não valoriza muito o ato da refeição. Por exemplo, você vai numa praça de alimentação do shopping, às vezes tem mesas grandes e você senta do lado de pessoas estranhas e cada um está no seu celular, você não fala com ninguém, não dá nem boa tarde, bom dia, boa noite. Senta ali, come, o outro come, cada um mete o pé e vai embora. Ou pior, às vezes a gente senta com os nossos familiares e da mesma forma cada um pega seu celular e ninguém se olha nem comunica e perde esse momento da refeição. Mas no contexto de Israel antigo, a refeição era um momento de intimidade, não era um momento que você só ia comer. Então quando Boaz fala assim, venha, pegue um pão e molhe-o no vinagre, isso aí devia ser algo que eles deviam colocar para o pão ficar mais gostoso, um ato de intimidade ali com aqueles que estavam comendo. Ele trouxe Ruth para a sua mesa e ele deu provisão abundante a ponto dela comer, como lemos aqui, ficar satisfeita, versículo 14, e ainda sobrar. E ainda deu orientações, deixou ela voltar para o trabalho, mas falou para os seus, olha, dá uma colher de chá, em outras palavras, para Ruth, deixa ela recolher, deixa um negocinho melhor no chão para ela recolher mais. Se ela pegar uma coisa no lugar errado, não briga com ela não, deixa ela. Deixa essa mulher. E às vezes, irmãos, a gente não percebe que coisas boas acontecem nas nossas vidas e às vezes Deus está por trás ou Deus está usando pessoas por trás para nos abençoar e a gente nem sabe. Deus fez com que Boaz desse essa provisão para Ruth ser abençoada e ela nem sabia. E ela deve ter ficado feliz da vida. Agora à tarde a colheita está melhor, eu estou conseguindo colher mais, está vindo feixes maiores e os capatazes deveriam olhar para o outro, ela nem sabe que a gente está dando uma colher de chá para ela poder colher mais. Porque Boaz mandou e assim Deus faz conosco. Às vezes você pensa, mas o que está acontecendo? Que as coisas estão melhorando, as coisas estão fluindo, apareceu alguém para me abençoar, apareceu alguém para me ajudar, para me dar assistência numa situação, mas às vezes o nosso Boaz, entre aspas, o nosso Deus Todo-Poderoso, está enviando pessoas para abençoarem a sua vida e reconheça que isso vem de Deus. Mas você consegue entender, irmãos? Isso me constrange muito o coração. Ruth era moabita, ela era uma idólatra. Perdoe-me ser repetitivo nisso. Ela era adoradora de outros deuses. Os israelitas, eles eram exclusivistas, eles foram o povo eleito para ser luz para as nações, como vai dizer Isaías muitos anos depois, Isaías 49, Isaías 42, mas eles tinham uma visão muito exclusivista. Aí essa mulher faz uma aliança com Deus, chega viúva sem posses, sem marido, sem sogro, sem ninguém para dar assistência, sem seus pais, na terra de Judá.
ela vai trabalhar sem nenhuma expectativa, e Deus faz com que ela vá trabalhar justamente no campo de Boaz, e Boaz encontra com ela, e Boaz abençoa a sua vida, Boaz a traz para junto da sua mesa e dá provisão abundante para ela. É isso que Deus faz conosco, irmãos. Porque todos nós éramos moabitas, todos nós éramos incircuncisos de coração, todos nós somos pecadores e estávamos alheios da graça de Deus. Isaías 59 diz que o braço do Senhor não está encolhido, nem o seu ouvido está fechado, para que não possa ouvir-nos, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Estávamos separados de Deus, mas assim como Boaz fez com Ruth, Deus em Cristo Jesus veio até nós, Ele nos amou. Você, meu irmão, não podia dar nada para Deus. Nós só vamos a Deus de mãos vazias, nós não temos lavoura, nós não temos colheita, nós não temos semente, nós não temos nada, mas Ele nos amou, Ele nos alcançou, Ele tocou a nossa vida, Ele nos botou à sua mesa, Ele nos deu a provisão abundante, Ele nos concedeu o seu Espírito, que é o penhor da herança. Ele fez isso porque Ele nos ama, porque Ele é gracioso, porque Ele é o Boaz. Você não podia, entenda isso. Ah, não, mas eu sou uma boa pessoa, eu pago minhas contas. Você não faz mais do que sua obrigação, perdão é franqueza. Ah, mas eu nunca traí ninguém, nunca fiz mal a ninguém. Mas o pecado, ele está enraizado. Ele está no fundo da nossa alma, nós somos pecadores, mas Ele veio, irmãos. E Ele não só nos salvou, mas Ele nos deu o seu Espírito. E Ele não só nos salvou e deu o seu Espírito, Ele nos colocou à sua mesa e nos dá a provisão abundante. Efésios 1 diz que Deus nos tem dado toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quem era você, irmãos, quando estava em Moabe? Eu sei a minha história, eu era um idólatra, eu era um impuro, eu era um ateu, eu não acreditava em Deus, eu zombava da fé dos outros. Eu era cheio de mim mesmo. Mas ainda assim Ele me amou, Ele me alcançou com um braço forte e mão poderosa. Mas o texto continua, versículo 17. A soberania e a providência de Deus em levar Ruth para o campo. A soberania e a providência de Deus em fazer com que Boaz encontrasse com Ruth naquele exato momento. E a soberania de Deus revelada no encontro de Ruth ao voltar para casa com sua sogra, versículo 17. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou, ela continua trabalhando, debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba. Uma arroba, no hebraico é uma éfora, uma medida que estimava entre 20 e 40 litros, quer dizer, vamos botar 30 litros, mas para secos, né, bastante coisa. Quase uma arroba de cevada. Lembre-se que lá no capítulo 21, eles chegaram justamente na época da colheita da cevada. Deus providenciando todas as coisas. Na época da colheita, leva ela para o campo de Boaz, faz com que Boaz encontre com ela. Que Boaz faça com que seus capatazes sejam favoráveis. Versículo 18, carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Ela ficou surpresa. Como é que você chega em casa com tanta coisa? Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Ela ainda diz, talvez fazendo menção a Deus, está honrando a memória dos seus falecidos, marido e filhos, Deus abençoando as suas esposas, viúvas. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, um dos nossos resgatadores, algo que a gente vai ver mais à frente nos próximos capítulos. O profundo significado disso. E Ruth, a moabita, continuou, pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth, é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la, aquilo que eu falei, poderiam fazer mal a ela. Assim, Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Ela continuou honrando a aliança que tinha com a sua sogra, continuou trabalhando duro, pesado, mas o Deus soberano, o Deus com quem lá no capítulo 1 ela fez uma aliança, isso é fundamental, um pacto, uma aliança com esse Deus, falando, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus.
Esse Deus que Boaz disse, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio, disse Boaz a Ruth. Esse Deus fez com que Ruth chegasse ali naquele campo de Boaz. Esse Deus fez com que Ruth chegasse a ajudar na época da colheita da cevada. Esse Deus fez com que Boaz chegasse no exato momento e que encontrasse aquela mulher ali trabalhando duro. Esse Deus fez com que Noemi se lembrasse que Boaz era um resgatador. Isso vai ter um impacto tremendo no restante do livro, que veremos daqui para frente. E esse Deus é o mesmo Deus que resgatou a minha vida, que salvou a minha alma, que salvou a tua alma, que nos resgatou do império das trevas, do reino de Satanás, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse Deus gracioso, esse Deus misericordioso, esse Deus compassivo, esse Deus de aliança, esse Deus com quem nós temos um pacto, nós temos uma aliança, não em virtude dos nossos méritos ou feitos, mas em virtude do sangue de nosso Salvador, do nosso Boaz, do nosso resgatador, que é Jesus Cristo. Então Deus é soberano ou você é responsável? Deus é soberano e nós somos responsáveis. Mas se nós fôssemos entregues ao nosso próprio coração, todos nós iríamos para o inferno. Porque nós somos pecadores, irmãos. E diante de um Deus santo, uma risca de pecado seria suficiente para Ele nos condenar. Mas Ele nos salvou, Ele nos resgatou, irmãos. Ele alcançou as nossas vidas, irmãos. É isso que nos basta. E um dia nós estaremos gozando de toda a colheita do reino de Deus. Um dia nós estaremos em novos céus e nova terra, e não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais tristeza, e nós alcançaremos isso pela graça, irmão. Você poderia gastar a sua vida toda trabalhando na colheita, você poderia gastar a sua vida toda trabalhando no seu trabalho, você poderia ser o homem e a mulher mais dedicada desse mundo, mas nada seria suficiente para nos salvar, mas Ele veio a nós e nos salvou, irmãos. E assim somos eternamente gratos. A nossa salvação, ela é de graça, irmãos, mas ela teve um preço muito alto, que Deus enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, na sua soberania, Deus nos alcançou, nos resgatou em Jesus Cristo. Ele morreu naquela cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é que nós somos bonzinhos e que se fizermos tudo certo, vamos prosperar e vamos ficar bem. A mensagem do Evangelho é que somos todos pecadores. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos alcançou. E como foi lido pela manhã, na abertura do culto, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2. Mas Deus nos alcançou e pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Fomos salvos, irmãos. Fomos libertados do poder das trevas. Ainda sentimos o peso do pecado. Ainda estamos nas lavouras de Judá, sentindo o sol na nossa cabeça. Ainda temos que colher espigas que caem no chão. Ainda sofremos os efeitos da nossa nacionalidade estrangeira. Ainda sentimos o peso do pecado, a enfermidade, o cansaço, por vezes as tentações ainda nos afligem, mas um dia estaremos plenamente livres de toda aflição, de toda angústia. Estaremos para sempre na presença do nosso Deus. Essa é a esperança do Evangelho, irmãos. E esse, como diz o reverendo Emílio Garófalo, é o Evangelho segundo Ruth. Que é o Deus gracioso, que alguns insistem em dizer que Deus é lei, Deus é mal no Antigo Testamento, e Deus é graça e bom no Novo Testamento. A graça abundante no Antigo Testamento, como a lei no Novo. Esse Deus gracioso, Ele está aqui essa noite. E Ele fez um pacto conosco, Ele fez uma aliança. As nossas lutas podem ser grandes, irmãos. Talvez o sol esteja queimando, talvez o cansaço esteja chegando, mas que o Espírito Santo te anime essa noite, te dê novo ânimo, te dê nova alegria, e você se lembre que nós fomos resgatados, nós fomos alcançados pelo amor de Deus, o nosso resgatador, o nosso Salvador. Feche seus olhos, faça a sua oração.